Meus amados irmãos, a paz do Senhor Jesus, a todos os ouvintes, as pessoas que acompanham aqui o canal, sejam bem-vindas, sejam bem-vindos aqui novamente comigo nesse canal. Hoje vamos começar uma série, Quem é Jesus? No vídeo passado eu falei sobre Na casa de meu pai há muitas moradas, e nesse aqui eu irei falar que Jesus é o pão da vida. Por que Jesus falou que ele é o pão da vida? Agora, peraí que eu vou fazer aqui uma comparaçãozinha rapidinho, tá? Para você entender. Você já viu aquele ditado popular aí, mundano, algumas pessoas por aí falam assim, nossa, aquilo ali é um pão. Aí você já entendeu, né? O que significa isso? Aquilo ali é um pão. Então, eu quero explicar bem aqui para você que a diferença do mundo para as coisas de Deus é diferente. Veja bem. Quando a pessoa fala que aquela pessoa é um pão, está falando aquele ali é lindo, aquela ali é linda. Só que este pão aqui, que irei falar hoje, que irei tocar nesse assunto, é o pão verdadeiro. Esse aqui é lindo, esse aqui é maravilhoso, esse aqui é tudo. Esse não tem um defeito sequer. O ser humano tem defeito, o ser humano tem defeitos, mas Jesus não tem defeito. Então esse pão aqui é o pão verdadeiro que desceu do céu. Não tem nada a ver com carnalidade, não tem nada a ver com coisas assim do mundo, aquelas coisas que as pessoas às vezes ficam abismadas, sabe, aquele exagero. Então assim, esse pão aqui é o verdadeiro pão que desceu do céu. Olha só, começando aqui o nosso vídeo dessa série, Jesus é o pão da vida, e conforme os decorrer dos outros vídeos que irei postar aqui no canal, eu irei falar mais de quem é Jesus, o que significa aí algumas palavras que ele fala, que ele é a água da vida, que ele é o pão da vida, que ele é tudo. Na verdade, ele é tudo para nós. Vamos lá. A declaração, eu sou o pão da vida, significa que ele é quem dá a vida espiritual, a eterna ao homem. Ao afirmar ser o pão da vida, Jesus ensina que somente ele provê a vida eterna para aqueles que estão mortos em seus delitos e pecados. Nós sabemos que o pecado começou lá no Éden, quando a Eva pecou juntamente com Adão pela desobediência. Então ali foi a caída do homem. Então Jesus veio resgatar-nos do pecado que estávamos caídos. A obra redentora de Cristo é declarada enfaticamente ao longo de toda a Escritura. Mas por duas vezes em sequência, Jesus explicitamente declarou: eu sou o pão da vida. Leia João capítulo 6, versículo 35 ao 38. Essa declaração é a primeira das 7 vezes em que Jesus significativamente declara, eu sou, né? Aí, os evangelhos de João, capítulo 8, versículo 12, leia que você vai entender o que é esse eu sou. E lê também João 10, capítulo 10, versículo de 1 ao 9, João 10, 11 a 14, João 11, versículo 25, João 14, versículo 6, João 15, versículo de 1 ao 5. Faça aí essas leituras, tá? Para que você vai entender o que Jesus quis dizer com eu sou, tá? Quando Jesus disse, eu sou o pão da vida, é uma pergunta. Ele usou a declaração, eu sou o pão da vida, durante seu sermão de repreensão e exortação dos judeus, né? Ele havia multiplicado 5 pães e 2 peixinhos, alimentando uma multidão de mais de 5.000 pessoas. Leia João, capítulo 6, versículo de 1 ao 15. Veja, Jesus fez uma multiplicação ali de 5 pães e 2 peixinhos, alimentou ali mais de 5.000 pessoas. Já imaginou isso aí? Hoje em dia, está ali mais de 5.000 pessoas e ali Jesus, de repente, levando aí para aquele momento que ele multiplicou ali os peixinhos, né, e os pães, mais de 5.000 pessoas foram alimentadas ali naquele momento. Então quer dizer que Jesus é o Deus Todo-Poderoso, né? Ele é o Deus de milagres, né? Então vemos que durante toda a noite
Jesus atravessou o mar da Galileia, né, rumo a Cafarnaum, juntamente com seus discípulos. Foi nessa ocasião que Jesus andou sobre as águas. Vamos conhecer aqui o que é Mar da Galileia. Vamos saber o que é Mar da Galileia? O Mar da Galileia é mencionado em várias passagens bíblicas. Ele é designado por este nome, Mar da Galileia, especialmente no Novo Testamento, no livro de Mateus, capítulo 4, versículo 18. Mas esse lago também é citado com outros nomes da Bíblia. É chamado de Mar de Quinerete, no livro de Números, capítulo 34, versículo 11. Lago de Genezaré, Lucas capítulo 5, versículo 1, e o Mar de Tiberíades. Veja aí que o Mar da Galileia recebeu vários nomes. Então, para você ver entender aqui, que quando a Bíblia falar, em algum livro, né, da Bíblia Sagrada falar assim, olha, Mar Quinerete, você vai saber que é o quê? O Mar da Galileia. E quando você ouvir aí também Lago de Genezaré, você vai entender também que é o Mar da Galileia. E o Mar de Tiberíades, você também vai ter o entendimento que é o mesmo Mar da Galileia. Então, falando-se de mar, foi neste exato momento que Jesus ele andou sobre as águas, né? João, capítulo de número 6, versículo 16 ao 20. Esses milagres são chamados de sinais, porque a finalidade deles era revelar a verdade acerca da pessoa de Cristo. A Bíblia diz que no dia seguinte a multidão se reuniu perto do local onde tinha comido o pão que Jesus multiplicou. Percebendo que o Senhor não estava por ali, eles tomaram os barcos e foram procurar Jesus na cidade de Cafarnaum. Bom, vamos saber aqui quem é esta cidade de Cafarnaum. Quem é essa cidade? Vamos lá, vamos conhecer essa cidade de Cafarnaum. Foi para lá que os discípulos foram procurar Jesus. João, capítulo 6, versículo 22 ao 24. Cafarnaum é uma cidade da Bíblia, especialmente em conexão com o ministério de Jesus. Nos dias do Novo Testamento, Jesus tinha ido a Cafarnaum. E esse Cafarnaum, certamente, tinha uma importância aí no ministério de Jesus. Provavelmente significa aldeia de Naum, uma variante grega do hebraico Kefar Naum, né? K-E-F-A-R-N-A-H-U-M. Como Naum significa compassivo e Cafarnaum também pode significar vila de compaixão. Bom, agora você soube aí o significado desta cidade chamada Cafarnaum. Por que derivou esse nome, né? Então foi para esta cidade que os discípulos foram atrás de Jesus, tá? Quando aquelas pessoas encontraram Jesus, ele disse que elas vieram motivadas por desejos superficiais e materiais. Aquelas pessoas não procuravam Jesus porque tinham entendido o verdadeiro significado espiritual de sua pessoa e ministério. Eu quero abrir um parênteses aqui. Antes de continuar aqui o nosso vídeo, eu quero abrir um parênteses bem aqui. Preste atenção. Enxergar quem realmente você é perante Deus. Elas não conseguem ver você. Elas não conseguem enxergar você. Muitos daquelas pessoas só vinham para Jesus pelo que ele poderia oferecer de bens materiais ou de um milagre, entendeu? Não pelo que ele era, o verdadeiro eu dele, que era o seu ministério espiritual. O que Jesus veio fazer aqui? Jesus veio nos resgatarmos. Então, muitas pessoas não enxergam a gente. Elas olham por fora, elas nos julgam, elas dizem coisas que nós não somos, elas costumam criar histórias de quem nós somos, só que elas não nos conhecem. A maioria das pessoas não conhecem uns aos outros, né? Na verdade, quem conhece o nosso coração é Deus.
Mas eu acredito que quando a gente tem Deus na vida da gente, o que fala mais não são as nossas palavras, o que fala mais são as nossas atitudes, né? Porque palavras são palavras, palavras elas são palavras jogadas ao vento. Algumas vezes palavras não fazem efeito, mas as suas atitudes sim, as suas atitudes, a forma que você age. Quando você se arrepende de algo, não é o que você fala que vai me convencer ou vai convencer as pessoas, não. O que vai fazer você ser visto como você ter mudado é a sua mudança de comportamento, né? O que adianta você falar para alguém assim, não faça isso, não faça aquilo, não faça isso, não faça aquilo, e você mesmo não está mudando o seu comportamento? O que adianta você falar para as pessoas, faz isso, faz aquilo, e você mesmo não toma a atitude de mudar? Então, o que o Senhor Jesus quer dizer através da sua palavra? Que muitas das pessoas, às vezes, elas falam, mas elas não vivem, né? O que fala? Jesus falava, Jesus fazia. E as pessoas não enxergavam quem era ele realmente. As pessoas só iam atrás dele para receber milagres, para receber uma bênção. Então nós não devemos servir a Jesus porque ele tem algo para oferecer para a gente. A gente tem que oferecer a ele porque ele é o único salvador da nossa vida e ele é Senhor da nossa vida. Sem ele, olha, nós não somos nada. A Bíblia diz que sem Jesus nada nós podemos fazer. Sem ele, nada. Você não pode fazer nada. Sem Jesus você não pode fazer nada. Então nós temos que o quê? Pedir para Jesus ficar com a gente. Jesus, entra na minha casa, no meu lar. Então faça parte da minha vida. Em todas as áreas. Né? Então algumas pessoas procuravam Jesus por isso. Né? Pelos milagres. E o que identificava aí o Senhor Jesus como o Messias prometido era que ele era realmente o ungido do Senhor, né? Porque a maioria delas, elas estavam interessadas mesmo era em comer até se fartar. Não é errado você trabalhar para você se alimentar, né? Mas o que eu acho feio, assim, em qualquer situação, ou até mesmo no seu emprego onde você trabalha, de chefe, seja lá de que for, eu acredito que esse negócio da pessoa estar perto de você porque aquela pessoa tem algo a oferecer para você, eu acho que não é realmente o amor verdadeiro. Eu acho que não é realmente uma pessoa sincera com você, porque se uma pessoa está do meu lado porque eu tenho algo a oferecer a ela, né? Então, aquela pessoa não está comigo por quem eu sou. Ela está comigo pelo que eu tenho para oferecer. Então, eu acho que as pessoas elas têm que cair a ficha e perceber assim, nossa, eu não gosto de você, não é porque você é rico, porque você é aquilo, não, porque tem gente que só se aproxima do outro porque tem condição financeira melhor, né? Então, nós não devemos ser assim. Eu tenho que gostar das pessoas pelo que elas são, não pelo que elas têm. Eu tenho que gostar de você pelo que você é, não pelo que você tem, pelo seu status, pelo seu conhecimento. Na verdade, isso não faz sentido para muitas pessoas. Para mim, praticamente, esse tipo de coisa não cola para mim. Eu vou ser amigo daquele ali porque ele é famoso, porque aquela ali é famosa. Não, eu não gosto disso. Eu gosto de ver a pessoa, o interior da pessoa. Eu gosto de ver a pessoa. Então, eu quero dizer para você, não se aproxime das pessoas pelo que elas têm para oferecer para você, mas se aproxime pelo que elas são. Pelo que elas são importantes, a essência, a verdadeira personalidade da pessoa. Quem é aquela pessoa realmente? Não seja uma pessoa oportunista. Eu vou gostar daquele ali porque aquele ali tem condição de me dar o que eu quero. Eu não vou gostar daquela porque aquela não tem condição de me dar o que eu quero. Eu vou me aproximar daquele ali porque aquele ali não tem nada para me oferecer. Eu vou me aproximar daquela porque aquela ali tem algo para me oferecer. Então, não faça isso. Não faça. Isso aí não é coisa de Deus. Se você fizer isso, Deus está vendo. Você não vai se dar bem, não. Você não, simplesmente eu quero te dizer que você não será feliz na sua vida. Seja uma pessoa de verdade. Seja de propósito, de verdade. Seja uma pessoa natural. Uma pessoa assim que as pessoas olham para você e falam assim, nossa, é tão bom estar perto de você, é tão bom. Então as pessoas, a maioria, ia perto de Jesus para ganhar o quê? Milagres, né? Então, a gente tem que saber discernir isso aí, né? Não é o que a pessoa tem que vale, não. É o que a pessoa é. Se a pessoa é humilde, se a pessoa não tem condição financeira,
Se a mesma forma que você quer ser amigo daquela rica ou daquele rico, seja amigo da pessoa que mais humilde também, porque cada uma das pessoas que Deus coloca nas nossas vidas tem algo para oferecer pra gente, né? Tem algo pra gente aprender ali. Então seja humilde o suficiente para reconhecer isso. Não seja egoísta, não seja egocêntrico e fale, nossa, eu não tenho nada para aprender com aquela pessoa. Não faça isso. Você tem sim algo para você aprender sim com aquela pessoa. Porque se você não tivesse algo para você aprender, Deus não teria colocado essa pessoa na tua vida. Então aprenda, entendeu? Com Deus, através dessas pessoas, o que Deus tem que ensinar para você através delas. De alguma coisa Deus vai te ensinar. Então aí é preciso que você caia a ficha e diga assim, não, eu estou aqui para aprender. Então assim, Jesus repreendeu a multidão, ensinando que elas deveriam parar de trabalhar simplesmente pelo alimento físico, né? Ele não repreendeu. Nenhum tipo de pão ou qualquer outro alimento é capaz de suprir o vazio do coração do homem. Certo que alimentar é uma coisa, né? É o seguinte, nenhum tipo de pão, qualquer outro tipo de alimento pode suprir o vazio do coração do homem. Nenhum alimento físico pode prover o sustento da alma. A comida terrena é perecível. Não que a gente não tem que se alimentar. Claro que a gente tem que se alimentar, sim. Você tem que se alimentar bem. Você tem, sim. Só que aqui, as pessoas, a maioria, só ia atrás de Jesus por isso, né? Então, Jesus advertiu aquelas pessoas a ansiarem pelo verdadeiro alimento, que produz e sustém a vida eterna. Ele próprio revelou ser um alimento. Ele dá a si mesmo àqueles que pela fé se alimentam dele. E é nesse contexto que Jesus declara, eu sou o pão da vida. O pão da vida que desceu do céu, olha só. Diante das palavras de Jesus, aquelas pessoas entenderam erroneamente que ele estava dizendo que Deus exigia delas certas obras da lei, para que através destas obras pudessem conquistar a vida eterna. João capítulo 6, versículo 28. Aí a resposta de Jesus foi clara, foi claríssima, foi assim, olha, a obra de Deus é esta, que creiais que por aquele que foi enviado, creiais por ele que foi enviado. João capítulo 6, versículo 29. Então a multidão reagiu de uma forma que demonstrava toda a sua cegueira espiritual. O povo disse, que sinal fazeis para que vejamos e creiamos em ti? Quais são as tuas obras? Olha as perguntas das pessoas ali. Aquelas pessoas estavam pedindo para ver credenciais daquele que tinha acabado de alimentar sobrenaturalmente uma multidão de 5.000 homens. Você já imaginou você ter 2 peixinhos, 5 pães e ter 5.000 pessoas esperando para se alimentar? Não é um milagre? Com certeza é um milagre da parte de Deus. Então a gente não tem que ficar criticando as coisas de Deus. Porque se você criticar as coisas de Deus, no dia que você precisar receber de um milagre e você receber, aí você vai acreditar, você vai crer no milagre. Então não é bom você criticar as pessoas que não conhecem a Cristo, né? Criticar não, os milagres da parte de Deus não, receber de coração aberto. Mas elas não disseram isso porque tinham esquecido aquele milagre, né? A verdade é que, diante das palavras de Jesus, elas acharam que a multiplicação dos pães e dos peixes não tinha sido tão extraordinária. Assim, por isso disseram, nossos pais comeram maná do deserto e, como está escrito, deu-lhe comer o pão do céu. João capítulo 6, versículo 31. Então, assim, o raciocínio lógico daquelas pessoas tinham pensado que Jesus poderia ser como um bonequinho, que ele pudesse a qualquer momento chegar, Jesus, olha, transforma esse negócio aqui para me alimentar, então não pode ser assim. Deus é Deus, ele é um Deus de milagre, mas você precisa ter seriedade, né? Seriedade. Em primeiro lugar, a seriedade vem em primeiro lugar. Então Jesus, ele repreendeu aquelas pessoas incrédulas, dizendo o quê? Que o verdadeiro doador de todas as coisas é o Pai Celestial. Ele dá aos homens não apenas um pão que alimenta o corpo, mas o pão que alimenta o espírito. Ele dá o verdadeiro pão de maná, que era do tipo, quando Jesus é o antitipo, né?
o maná não produzia vida eterna, mas Jesus é o genuíno pão da vida. O pão da vida que sacia a nossa fome. Você está com fome, né? Você está com fome, sim, no sentido espiritual. Quando você não tem Deus na sua vida, quando você tem aquele vazio, está faltando alguma coisa aí, é porque você está com fome de Deus. Você precisa ser saciado. Você precisa urgentemente correr para os braços de Cristo, abraçar Ele e dizer: eu te aceito como Salvador da minha vida. E eu quero ser preenchida, Jesus. Porque a maioria das pessoas não sabe, mas o coração delas, quando não tem Deus, é vazio, é vazia. A pessoa não tem a felicidade que ela realmente deseja, porque ela é vazia, ele é vazio, né? Então você precisa correr para comer este pão, o pão da vida que desceu do céu, no sentido espiritual. É por isso que quem vai até ele jamais vai ter fome. Quem crê nele jamais terá sede. Ele sacia a fome e mata a sede. A fome e a sede espiritual. Você está com fome, você está com sede. Então você precisa saciar essa sede, essa fome, através do Senhor Jesus Cristo. É interessante notar que Jesus Cristo diz: a fé deve ser depositada nele e não nos milagres, viu? E nos sinais. Judeus, eles queriam crer com base na operação de maravilhas. Eles estavam enganados. Por maior que possa ser o milagre, ele não é suficiente para regenerar o pecador e produzir fé em seu coração, tá? Quando Jesus ressuscitou a Lázaro, depois que Lázaro morreu, leia João capítulo 11 completo, que você vai ver a história de Lázaro todinha lá, das suas irmãs, Marta e Maria. Jesus ressuscitou a Lázaro, entendeu? E o próprio Jesus, ele foi alvo de muitas críticas, porque após o Lázaro ser ressurreto, os judeus, eles tentaram esconder a notícia, né? Leia Mateus 28, capítulo do 11 ao 15. Isso explica porque Jesus falou à multidão: porém, eu vos diz que, embora me tenhas visto, não creis. Muitas pessoas, elas veem milagres, ela vê Deus fazendo milagres, vê Deus fazendo maravilhas, mas isso não é o suficiente para que elas venham ser salvas. Algumas sim, algumas se rendem a Deus, mas é preciso que aquela pessoa acredite realmente de coração, não somente nos milagres, mas acredite que Jesus pode salvá-las, né? Então, assim, definitivamente, Deus é o único que pode ressuscitar o pecador de seu estado de morte espiritual e tirá-lo da sua condição incrédula. Por esse motivo, o apóstolo Paulo escreveu: pela graça sois salvos, por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Efésios, capítulo 2, versículo 8. Que nós somos salvos pela graça de Deus. Aí, o que significa comer o pão da vida? Aí vem a resposta, né? A resposta: o Pai, todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim, e o que vem a mim, de modo nenhum, lançarei fora. Uma pessoa, leia João capítulo 6, versículo 37, que não pode comer do pão da vida a menos que vá a Cristo. Mas ela também não pode ir a Cristo a menos que tenha sido dada a Ele pelo Pai. O convite para vir comer o pão da vida estende-se a todos através da pregação do Evangelho, que é isso que estamos fazendo aqui, pregando o Evangelho, falando do Senhor Jesus, dizendo que Jesus é o pão da vida, que Jesus é o caminho, que Jesus é a verdade e a vida. Esse é o Evangelho que estamos pregando. O Evangelho que salva, que transforma a vida das pessoas de dentro para fora. Ou seja, uma nova criatura vai renascer. O velho já passou e eis que tudo se fez novo em nossas vidas. Mas são somente aqueles que são enviados pelo Pai ao Filho que verdadeiramente se alimenta do pão da vida. Os demais permanecem em sua impertinente rebelião contra Deus. Eles escutam o chamado, mas recusam a vir comer o pão da vida que desceu do céu. A única maneira do homem encontrar a vida eterna é comendo o pão da vida. Jesus, o pão da vida.
aquele que dá a vida eterna ao que nele crê, ressuscitou da morte espiritual no último dia. O pão da vida também concederá que os que dele se alimentam ressuscitem corporealmente para serem semelhantes a ele. Leia aí o livro de Filipenses, capítulo 3, versículo 21. Isso é possível porque o pão da vida se deu a si mesmo como sacrifício vigário pelo pecado da cruz. Então, comer o pão da vida significa crer plenamente em Cristo e reconhecer, assimilar, aceitar, se apropriar da suficiência de sua obra redentora. É preciso comer o pão da vida. Apenas provar não é suficiente, tá? Leia Hebreus capítulo 6, versículo 4 ao 5. Quem verdadeiramente come o pão da vida jamais, nunca mais mesmo terá fome. Então, para finalizarmos aqui, eu quero te dizer que o único que pode saciar essa fome que você tem, o único que pode saciar esse desejo que você tem, essa sede que você tem, é Jesus Cristo. Você não vai conseguir saciar essa fome espiritual de nenhum lugar, em nenhum lugar da sua vida. Tá? Não é lugar, não é pessoas que vai encher o seu coração. É Jesus Cristo de Nazaré, é quem vai saciar essa fome, matar essa fome que você tem e essa sede também, tá bom? Então que Deus abençoe as nossas vidas e hoje foi o nosso vídeo com o tema Jesus é o pão que desceu do céu, Ele é o pão da vida. E Ele está de braços abertos para te receber a qualquer momento que você quiser. Porque Ele mesmo diz que aquele que vier após Ele, de maneira nenhuma, Ele lançará fora. Amém? E Deus está te chamando. Vem enquanto é tempo, Jesus está te chamando. Abra o coração para Ele, que Ele quer entrar e fazer morada aí no seu coração. Vem comigo, vamos orar agora e finalizar o nosso vídeo de hoje. Meu Senhor e meu Deus, meu Pai, Senhor Jesus, eu acabei de pregar a Tua palavra. Senhor, que o Senhor possa agora neste momento estar falando com essa pessoa, estar, meu Deus, neste momento tocando aí no coração dela, no coração dele. Senhor, a semente está sendo plantada. É a Tua palavra que eu estou falando aqui neste momento. Pai, que o Senhor venha tocar no mais profundo do coração dessa pessoa. Que ela possa abrir o coração para Te entrar. Senhor, só o Senhor é que pode saciar a fome dela. É só o Senhor que pode saciar a sede dela, a sede dele, a fome dele. É o Senhor é quem pode fazer isso. O Senhor é o único que pode dar a alegria que esta pessoa está procurando. É esse o caminho, é Jesus Cristo. Pai, que o Senhor possa visitar agora essa pessoa onde ela estiver agora. Pai, se ela está triste, se ela está desanimada, se ela está se sentindo só, que o Senhor seja um amigo dela, um amigo dele. Pai, que essa pessoa agora receba a Tua presença através dessa oração que eu estou fazendo nesse momento. Pai, eu peço a Ti, Senhor, que o Senhor venha visitar a família. Meu Deus, a família repreende todo o mal, que o Senhor venha dar saúde, paz, tranquilidade para cada um de nós. Senhor, eu peço a Ti nesse momento, que o Senhor venha revelar o Senhor para essas pessoas, Senhor. Revela, Senhor, o profundo e escondido. Revela quem é o Senhor para essa pessoa. Que essa pessoa, ela não queira o Senhor somente para momentos, que essa pessoa não venha querer o Senhor somente para passar um momento ali, não, Senhor, que seja para toda a vida, que seja uma aliança eterna, uma aliança firmada em Ti, não somente um oba-oba, uma brincadeira, uma coisinha ali, não, o Senhor quer um compromisso sério com essa pessoa. Pai, eu peço a Ti nesse momento, firma essa aliança, Pai. Se essa pessoa firmar uma aliança contigo, eu tenho certeza que ela não vai se decepcionar, ele não vai se decepcionar, Senhor. É o que eu te peço, eu te agradeço pela vida dos ouvintes e dos irmãos e das pessoas que estão ouvindo esse vídeo nesse momento. Alcança essas vidas aonde elas estiverem agora. É no nome de Jesus, eu peço a Ti, alcança cada um nesse momento. É o que eu te peço e eu já te agradeço. É em nome do Senhor Jesus. Amém. Um grande abraço para você. Que Deus abençoe a sua vida.